Mateus 26, vamos ler primeiro de 1 a 16. Peraí. Nossa, ali pra trás. Mateus 26, 1. De 1 a 16 primeiro. Vamos ler? Cada um lê um versículo. Vou começar aqui. Já, né? Peraí, não. Tá. Agora tá o seu cachorro aqui, ó. Uma grande olha. Mateus 26. 26, de 1 a 16 primeiro. Então vou ler primeiro aqui, tá? Cada um lê um. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos. 2. Nem sabeis que aqui há 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 3. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, para discutir meios de prender Jesus tranquilamente e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. 6. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela não demorou ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinando à mesa. Os discípulos ficaram indignados. Que desperdício de tanto dinheiro. Disseram eles. Ora, ela devia ter vendido isso por uma fortuna e tê-la dado aos pobres. 10 agora, né? Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação comigo. Então, aqui eles já estão reunidos para ver como seria a Páscoa. E ela vem e unge Jesus com um perfume, lá, um óleo, uma coisa assim muito cara. Aí alguns discípulos falaram, pô, vai gastar, né? Mas não estava gastando, ela estava usando isso com Jesus, né? 11. porquanto sempre tendeis convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de que me preparar para o sepultamento. E será sempre lembrada por este feito. A história do que ela fez será contada pelo mundo todo, em todos os lugares onde Boa Nova pregada. Então, ela fez aquilo, ele está explicando aqui, como se ela estivesse ungindo ele porque ele ia morrer, ele já sabia que ele ia morrer, né? Então, como se ela tivesse feito isso para o sepultamento. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Todo mundo sabe quem é Judas Iscariotes? Quem foi? Ele era um discípulo de Jesus, mas o que ele fez? Traiu Jesus. Então, esse é o momento, ele vai conversar com os sacerdotes, porque os sacerdotes queriam matar Jesus. Porque eles tinham inveja de Jesus, de tudo que ele fazia, impedia muitas coisas lá e eles queriam eliminá-lo, né? Então eles conseguiram vencer Judas dessa história toda e ele caiu na conversa deles, né? Agora aí o 15, né? E disse que me quereis dar e eu vos entregarei. E eles lhe pensaram 30 moedas de prata. Isso, então ele foi lá e falou
assim, eu entrego ele, mas quanto vocês vão me pagar? Quanto que eles pagaram? 30 moedas. 30 moedas de prata. E o 16. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Isso, então aí Judas ficou maquinando. Como é que ele ia entregar Jesus nessa história aí? Aí depois nós vamos lá no versículo 30 até o 34. No 26 mesmo, no 30 até o 34. Eles foram para o Monte das Oliveiras e tudo mais, né? Aí aqui aparece assim. O 30, ele não pode, né? 30. O 30. E depois que eles cantaram hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 32. 32 pequeno. 26, 32. É lá mesmo onde a gente está? No 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus lhe disse a verdade. É que esta mesma noite, antes que o galo cante de madrugada, você me negará 3 vezes. Isso, então aqui já estava falando para o Pedro o que aconteceu. O Pedro falou: não vou deixar nada acontecer com você. Ele falou: você não sabe de nada, né? Ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí depois nós vamos lá no 47 até o 50, no 26 mesmo, tá? E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo que eu beijar, e esse prendeu. Isso, então o Judas tinha combinado. Você lembra que ele estava maquinando como que ele ia entregar Jesus? Aí ele falou: nós vamos lá, ele vai estar lá no Monte das Oliveiras. Então, quando eu o beijar, vocês sabem que é esse que vocês vão prender. Então, ele traiu Jesus com um beijo, né? 49. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus disse: meu amigo, avance e faça aquilo, para que você veja. Então os outros o agarraram. Isso, então Jesus já sabia que ele ia trair, daí quando ele o beijou, falou: tudo bem, faz o que você tem que fazer. Aí os soldados vieram e prenderam Jesus. Aí depois nós vamos lá no 27. No 27 nós vamos ler do 15 até o 22. Acharam aí? Sem querer, eu rasguei um pedacinho da Bíblia. Do A 17? página é muito fininha. No 27 nós vamos ler do 15 ao 27? só Eu virar a entendi página. 17. Só virar a página aí. Ó, 15 diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então tinha uma tradição lá em Israel. Na festa da Páscoa, uma pessoa era solta, um preso que estivesse lá, né? E o povo escolhia qual. Então eles iam fazer isso, para escolher qual que o povo queria que soltasse. Agora Qual que o é? 16 agora. Aqui, ó, 27. No 27 e o 16. aqui, ó. 16 deles. Eles tinham naquela prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos,
Qual queres que o vós solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? 18. Pois ele sabia muito bem que os líderes judaicos tinham prendido Jesus por inveja, em virtude da sua popularidade entre as multidões. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, assim, o Pilatos era aquele que, chefe lá, né? Que ia falar para o povo: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? O Barrabás já era conhecido, era um bandidão da época, né? E aí a mulher de Pilatos teve um sonho com Jesus naquele dia. E ela mandou avisar o Pilatos: não se mexe com esse cara não, porque eu tive um sonho com ele e sofri muito no sonho. Então ela deixou ele preocupado já aí, né? Agora é o 20. Mas os príncipes dos Sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Então que farei de Jesus, o Messias de vocês? Perguntou Pilatos. não tem no final, que eles disseram que Eu tenho 23. acho que aí tá diferente então. Mas pode ler o 23. E eles gritaram: crucificam-o. Por quê? Perguntou Pilatos. Que foi que ele fez de ruim? Então, aí aqui acontece isso, ele fez tipo um julgamento. Pergunta pro povo: quem vocês querem? Eles falaram: Barrabás. O que eu faço com Jesus? Crucifica. Mas o povo foi convencido pelos sacerdotes, né? Porque lembra que nós vimos na outra aula que o povo aclamou Jesus como rei? Jogava os galhos, os ramos, as roupas para Jesus passar, tudo como rei. Mas logo em seguida eles mandam crucificar. Não, é que eles foram convencidos pelos sacerdotes que estavam com inveja de Jesus e queriam que ele morresse, certo? Depois nós vamos lá no 28, 27 ainda, do 28 aos 50. E aí vai contar a crucificação dele. A página 28? Não, Não. o versículo 28. Aí mesmo no 27, no 28. Agora vai descrever como foi a crucificação. Peraí. Você já estava no 27, é só ir para o versículo 28. Fechou? Sou eu agora? Acho que é, né? E despindo, cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana e, ajoelhando diante dele, o Escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois da zombaria, eles tiraram o manto e o vestiram novamente com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. 33. Chegando ao lugar chamado Gólgota, Gólgota, que significa lugar da cerveria, 34. E lhe deram para beber vinho, misturando com fel. Mas ele, depois de prová-lo,
recusou-se a beber. 35. 35. É. Depois da crucificação, os soldados jogaram dados para dividir entre si as roupas dele. E assentados o guardavam ali. 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o povo que passava atirava-lhe insultos, sacudindo amanhã um de cada lado dele. E dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da 41. mesma maneira também os príncipes do sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. 43. Poxa, porque o meu tá assim, no 41,53. Não tá errado. Então lê só o 43, não tem? Não, Não? Tem 41,42. Ah, tá. tá tudo junto. Ó, vou ler o 43 aqui. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama. Porque disse, sou filho de Deus. 44. E os assaltantes também lançavam-lhe em rosto a mesma coisa. 45. 45, lê, Ló. E desde a hora sexta houve travessa sobre toda a terra até a hora 9. 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam presentes entenderam o mal e pensaram que ele estava chamando Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa vejamos se Elias vem virá-lo. 46. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Isso. Então aqui foi como eles crucificaram Jesus. Tiraram a roupa deles, sortearam a roupa deles entre eles, botaram uma coroa de espinho, tirando sarro mesmo, né? Falaram, você não é o rei? Botou uma coroa lá nele, colocaram escrito em cima, né? Que este é Jesus, Rei dos Judeus, e fizeram tudo, né? E no final deram uma esponja, ele dizia que estava com sede, então eles deram vinagre para ele beber, ou seja, sacrificaram de maneira muito cruel, né? Toda a história. E no final ele morre. Isso começou na hora sexta por volta das 9 da manhã. E depois, meio-dia, quando ele é crucificado, e fica escuro até as 3 horas da tarde, quando ele morre. Ele entrega o Espírito por volta das 3 da tarde. Certo? Então aí foi a crucificação. Aí eu trouxe algumas coisas aqui para a gente fazer. E depois nós vamos falar sobre a ressurreição.
que foi na semana passada, né? Que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, tá? A gente vai ler outros textos. Mas aí a gente deixa pra semana que vem também, né? É muita coisa. Vocês querem lá? Vocês têm aqui. É pra pintar isso aqui? Isso. E ele levando a cruz, né? Indo para a crucificação, o soldado. Ele levava chicotada em tudo, né? Tem o soldado chicoteando Jesus. Ó, tem canetinha aqui também. A gente vai sentar tudo numa mesa, né? Pra não ficar. Acho que vai ser legal já, né?